Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou falar sobre uma plataforma que, sem dúvida nenhuma, é a minha preferida. Hoje vamos falar da Taurus 92 AFD. E aí, será que compara com as famosas beretas? Acompanhe um pouquinho da performance dela no range. Em breve, volto para falar um pouco mais sobre esse equipamento. A Taurus PT92 AFD é uma evolução dessa incrível Taurus PT99 de 1980. E é um equipamento muito bem construído. Respeita todos os padrões utilizados ainda hoje pela Beretta, também aqui nos Estados Unidos. É um equipamento com cano de 5 polegadas, um guia de mola em metal, que na minha opinião é o melhor, e mantém todas as características que a Beretta tem até hoje. Um equipamento muito bem construído, projeto que respeita todos os padrões do modelo Beretta 92, e a Taurus PT92 AFS faz jus a um bom produto de qualidade, preço acessível e entrega exatamente o que o usuário espera de um modelo inspirado na Beretta 92. A Taurus tem uma história muito única com a Beretta. Na década de 80, a Beretta ela ganhou a concorrência do exército americano. E uma das exigências do exército americano é que a Beretta deveria fabricar os seus equipamentos aqui nos Estados Unidos. Com isso, a Beretta resolveu fechar a sua unidade fabril no Brasil e migrar a construção dos equipamentos que iriam servir para o exército americano aqui para os Estados Unidos. Com isso, a Taurus CBC aproveitou a oportunidade e comprou a operação da Beretta no Brasil. E não só o seu maquinário, comprou projetos, teve treinamento e passou a fabricar equipamentos como este no Brasil. E na década de 80, ela lançou a PT99. Esta preciosidade, feito exatamente como era feito a Beretta 92. E a Taurus, pessoal, isso aqui é uma obra de arte. A Taurus, ela é exatamente o que a Beretta oferecia na década de 80. A primazia da engenharia, da precisão, da usinagem. Quem tem esses equipamentos fabricados pela Taurus, que na época utilizava os equipamentos Beretta, hoje muitos evoluiu, o maquinário se evoluiu, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas estes equipamentos fabricados na década de 80 da Taurus, eu posso garantir a vocês que não perde em nada em qualidade para as Berettas italianas. Você percebe o cuidado, o zelo, ela é absolutamente impecável. Impecável, obviamente, ela está desmuniciada. Aqui, para liberar o carregador, ainda era aqui na parte de baixo, assim como as Berettas, né? Então, magazine de metal de 15, né? Funciona ainda, né? É um equipamento muito bem conservado, tá? Muito bem conservado. Você vê, olha os detalhes desse equipamento. E outra coisa, aqui a mira ela era ajustável, tá? Pelo menos os equipamentos que eu testei hoje não tem esta característica. Então você percebe que é um equipamento muito bem desenvolvido, né? Dupla ação em ação simples,
ela não tem o decocker, ela só tem a parte do safe, tá? Que é desse lado aqui, ele não é decocker, tá? Ele não faz a liberação. Então era assim que as pessoas usavam, né, para portar. É um equipamento absolutamente impecável, tá? Então a PT99, essa aqui, ela é de 1980 ou 81, bem na época em que a Taurus assumiu a produção desses equipamentos aí no Brasil. E realmente, pessoal, que coisa espetacular, ainda atira de forma incrível, né? Esta aqui, sem dúvida nenhuma, é uma preciosidade, um equipamento maravilhoso. Quem tem esses equipamentos no Brasil tá de parabéns, porque isso aqui, você percebe o equilíbrio, né? O desenho, a usinagem é impecável. Esse aqui pode ter certeza que isso aqui é 100% DNA, espírito, produção brasileira, um espírito italiano, assim como eu. Aí, pessoal, vamos voltar a Taurus PT92AF. Olha, óbvio que assim como a Beretta, né, ela começou a fabricar, aqui é um exemplar americano da Beretta 92, essa aqui é uma M9A4, já na versão militar, ela é bem mais evoluída, essa aqui é o projeto mais evoluído que a Beretta tem no modelo 92, inclusive ela já vem com a oportunidade de você colocar o Red Dot, porque nesses equipamentos é muito complicado você colocar o Red Dot, porque ela não foi desenvolvida na época onde existia esse dispositivo, e tiveram que fazer uma adaptação, mais ou menos, não é tão bom, funciona bem, mas é um dos motivos pelos quais a Beretta acabou perdendo a concorrência para a SIG, e teve outros fatores, mas esse não foi o principal, tá? Mas voltamos a Taurus. Hoje a Taurus fabrica ainda essa versão da Beretta 92, aqui eu tenho uma Beretta 92, e vocês percebem que ela é muito parecida. Eu vou colocar aqui em relação a peso, eu vou deixar ela sem os magazines, né? Vou deixar sem os magazines. A Beretta, ela tá com exatos 860 gramas. E a Taurus com exatos 890 gramas. Então, ela tem 30 gramas de diferença em relação à Beretta 92. Mas você percebe que ela basicamente, tirando alguns detalhes, né, de acabamento, são absolutamente idênticas, né? Óbvio, existem algumas modificações. Por exemplo, aqui na Beretta, nesse caso aqui, ela, obviamente está desmuniciada, né? Ela tem o decocker aqui na parte de cima e o safe. A Taurus, ela modificou essa característica, né? Ela tem o decocker aqui para baixo e o safe para cima. Então você percebe que o local onde a Beretta colocou o seu decoque e safe é diferente, né, do que a Taurus colocou, né? E o mecanismo aqui, ó, quando você está no safe da Beretta, você consegue fazer isso. Quando você está no safe da Taurus, ela fica bloqueada. Então, existem algumas modificações internas em relação a um equipamento ou outro. Como já é uma versão mais moderna, tanto a Beretta 92 como a Taurus PT92, ela já vem com Picatinny Rail para você colocar algumas lanternas. E, obviamente, elas não têm a possibilidade de colocar o Red Dot. Mas são equipamentos muito parecidos. Percebe-se assim... Pessoal, eu vou ser bem criterioso e bem cuidadoso no que eu vou dizer agora. Você percebe que a Beretta, ela tem um acabamento ligeiramente melhor, mas é muito sutil. Você tem que ter um olhar muito crítico, muito especializado para você perceber que realmente ela é um pouquinho melhor. Mas eu acho, na minha opinião, que não justifica ela ser muito mais cara do que a PT92. Na minha opinião, em questão de precisão, em questão de utilização, né, qualidade, estão muito próximos. Você tem algumas diferenças no design, né? Então você tem aqui o guarda-mato é um pouquinho diferente, né? Aqui você tem um espaço um pouco maior, até que para as regiões que são frias, que você vai utilizar a luva. A Beretta é um pouquinho melhor do que a Taurus, tá? Um pouquinho melhor do que a Taurus. Agora, um aspecto que eu achei que
vale muito a pena frisar. Aqui na Beretta 92, para você liberar o carregador é muito simples. Olha, eu tenho uma mão grande e eu consigo acionar aqui a liberação sem ter que fazer uma ligeira modificação na minha empunhadura. No caso da Taurus, eles fizeram uma alteração e o botão para liberar o carregador, eu não consigo acioná-lo sem fazer uma ligeira modificação aqui. Eu tenho que trazer o equipamento um pouco mais para cá, para que eu tenha a capacidade de liberar o magazine. Isso eu achei uma característica que a Beretta é melhor, porque eu não preciso modificar a minha empunhadura para fazer a liberação do carregador. No caso da Taurus, eu sim tenho que vir aqui um pouco mais para cá. Mas é um equipamento muito bem construído, obviamente, tá? Na minha opinião, poderia ser um pouco mais bem feito, né? Aqui o grip da empunhadura, mas pessoal, nada de muito excepcional essa mudança, não seria assim tão necessária, mas eu acho que seria interessante. Eu até gosto mais, eu não gosto muito de safe, acho o decocker algo interessante, tá? Aqui para você ver que você pode utilizar dessa forma mais segura se você for portar o equipamento, mas eu acho que fica até melhor aqui do que no caso da Beretta, que fica aqui em cima, né? Então, ela é um pouco mais, não muito, mas é um pouco mais elevada aqui em cima, tá? Então, eu acho que a Taurus fez bem em trazer aqui para baixo. E ele não traz nenhum tipo de problema, né? Porque às vezes quando você pega umas 1911, que aqui é muito elevado, às vezes pode acontecer de você fazer o safe, acionar ele de forma equivocada, tá? Então, isso eu entendo, porque às vezes a Beretta coloca ele mais aqui em cima. Você não tem a possibilidade de fazer isso aqui de forma equivocada, tá? E na Taurus pode ser que eventualmente você consiga fazer isso também. Mas é um equipamento muito bem construído, traz uma excelente qualidade, precisão que todos os equipamentos com 5 polegadas de cano trazem. Um aspecto que eu achei que a Taurus poderia melhorar um pouquinho, né? O acabamento, vocês podem perceber que o acabamento do carregador deixa um pouco a desejar. Olha aqui o acabamento da Beretta e olha aqui o acabamento da Taurus. Ela tem essa linguinha metálica aqui, então poderia ter um acabamento um pouquinho melhor com esse base plate, mais bem acabado, né? Que poderia evitar qualquer tipo de ocorrência aqui, de prender alguma coisa, tal. Então, eu acho que poderia ter um acabamento um pouquinho melhor. Mas o magazine é de boa qualidade e ele não serve na Beretta, tá? Ele não serve na Beretta aqui, ele fica meio xoxo. E o da Beretta na Taurus também, ele não encaixa, ó, ele não fecha. Então, não são magazines que você consegue utilizar um no outro, tá? No caso da Taurus, colocando aqui no Beretta, ele até chega mas ele não trava. Então, ó, ele não trava. Por quê? Porque aqui, ó, é ligeiramente diferente, tá? Essa aqui, ela tá com 17, mas tem magazines de 18 também. E por ser um projeto um pouco mais antigo, né? Aqui para você colocar o magazine, ele é bem justinho mesmo. Então você tem que vir aqui de forma bem assertiva. Neste caso aqui, eu não sei se você consegue colocar aqui um funil, tá? Então, para competição, você tem que vir com ele bem preciso para poder encaixar com qualidade. Nada que um bom treinamento não resolva, mas mais uma vez, a liberação do carregador, no caso da Taurus, exige você fazer uma ligeira modificação na empunhadura para que você tenha que trazer o equipamento um pouco mais para cá. No caso da Beretta, não. Então, eu dou um voto positivo para o projeto da Beretta nesse aspecto, tá? E a parte da Beretta, tanto o decocker quanto o safe, é aqui na parte de cima, que é um pouco mais interessante também, tá? Mas a parte para desmontar, para limpeza, é absolutamente a mesma. Agora, um outro aspecto positivo da Taurus é que ela já vem com a guia de mola em metal. Excelente, maravilhoso. Algumas Berettas não vêm. Eu sempre faço a substituição para o de metal, porque é um equipamento que você dispara muito, dispara bastante e às vezes muito rápido. E quando é de polímero, tende a ficar um pouco mais,
como é que eu vou dizer? Ele não traz toda a rigidez necessária e o peso também que o metal traz. Então eu sempre gosto, né, que o guia de mola em todos os equipamentos, quando possível, eu troco pelo de metal. E a Beretta não traz isso em alguns modelos, ela traz esse aqui é de plástico, é de polímero, né? Então você vê que o da Taurus já vem o de metal, que é melhor. Aqui com certeza vai ser substituído pelo de metal também. Mas o equilíbrio do equipamento, né, apesar da Taurus ser 30 gramas mais pesado do que o da Beretta 92, você percebe que é muito parecido. Ela tem algumas modificações, né? Então aqui, ó, aqui você vê que ela tem o safe aqui, né? E aqui o da Taurus não aparece. Então você tem algumas pequenas modificações e eu acho mais interessante o fato, porque às vezes, se tiver algum bloqueio aqui, você não consegue disparar, no caso da Beretta, tá? Então, esta modificação que a Taurus fez, eu achei mais interessante. Então, você não tem a possibilidade, obviamente que é muito difícil que algum tipo de bloqueio aconteça nessa parte aqui de cima, mas é sempre mais interessante quando você tem ela totalmente protegida, né? Que é a parte, ela funciona como safe. Se você não, se aquela pecinha ela não sobe, você não consegue fazer o disparo do equipamento, tá? Então, agora, lógico, para você liberar o ferrolho, ele não é ambidestro, assim como na Beretta também não é ambidestro, é só do lado esquerdo, tá? Você consegue fazer a mudança, né, da liberação do carregador. Nos dois casos, você consegue passar para o outro lado sem problema nenhum. É isso aí, pessoal. A Taurus continua, sim, fazendo clones do modelo 92 de boa qualidade, tá? Eu não acho que perde em nada. Normalmente, ela custa 60%, 60% a 70% dos modelos Beretta, tá? Então, eu acho uma excelente compra para quem gosta desta plataforma, que na minha opinião é uma das melhores plataformas, se não a melhor plataforma. Eu adoro. Eu sinceramente não consigo entender. Um dia eu vou fazer um vídeo especificamente sobre os motivos pelos quais o exército americano acabou optando pela SIG e não continuando com a Beretta e utilizando essa evolução, né, que é a Beretta M9A4, mas eu tenho certeza que o exército se arrependeu. A minha opinião, tá? Minha opinião, por favor. Mas a Taurus PT92 AFD continua sendo uma excelente opção. Na Turquia existe a Grizan também, que faz clones do modelo Beretta 92 de boa qualidade também. E na minha opinião, a Taurus está pau a pau com a Grizan, não perde em nada. Então, se você tiver a oportunidade, né, de adquirir os modelos Taurus, não vai perder em nada, continua sendo um excelente equipamento, muito preciso, super confiável, muito veloz. Vocês perceberam nos testes que eu consigo atirar com total qualidade e precisão. Isso é um aspecto interessante, pessoal, porque às vezes você compra um equipamento clone, né, que às vezes você olha, vocês têm que lembrar que a Taurus fabrica esses modelos desde a década de 80. Então vocês podem imaginar o nível de excelência, o nível de projeto, o nível de conhecimento que a Taurus tem com esses modelos. Na minha opinião, é o modelo em que a Taurus tem a maior especialização, porque ela realmente faz esses modelos há muitos anos, né? Há quase 50 anos. Então tem que realmente dar o valor que a Taurus consegue fazer, sim, esse produto com excelente qualidade. Gostei bastante. Tenho algumas poucas observações em relação a isso. As miras são de boa qualidade, mas tem um aspecto que no caso da Beretta você eventualmente consegue modificar, né, a mira. Você percebe aqui que você consegue modificar. No caso da Taurus, a usinagem dela já é feita diretamente aqui no ferrolho, você não vai conseguir trocar. Então isso é um aspecto que a Taurus poderia modificar, porque se você quiser trocar essa parte aqui da frente, no caso da PT, você não vai conseguir, você vai ter que utilizar essa aqui. Não dá para colocar Red Dot, como eu disse para vocês, mesmo vocês tentando. Pode ser que um bom armeiro consiga fazer o corte aqui, não tenho certeza, tá? Tem que verificar, porque aí é necessário colocar essa plaquinha que tem exatamente igual a M9A4. Mas é isso aí, pessoal. Taurus PT 92 AFD. Gostei, aprovadíssima, qualidade, eficiência, bom projeto, muito bem construído,
vale muito a pena. E aí, eu quero saber, tenho certeza que tem bastante usuário de Taurus no modelo 92 aí no Brasil. Por favor, coloque aí nos comentários o que vocês acham desse equipamento, qual é a opinião de vocês em relação a esse equipamento com a bereta, qual é o histórico de utilização. Esse aqui tem aproximadamente 1000 disparos, tá? Mas é um equipamento que vai muito bem, até 50 mil. Isso aqui não tem, fazendo a manutenção correta, não tem fim um equipamento como esse. É isso aí, pessoal. Taurus PT92 AFD. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus.